dia, queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, nesse domingo que é o domingo da ressurreição, onde lembramos o dia em que o Senhor ressuscitou e como essa canção ele falou, ele é exaltado, ele foi exaltado nos céus, ele está vivo hoje e queremos celebrar essa verdade nesta manhã, amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma primeira oração neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta manhã, uma manhã de celebração, uma manhã de ressurreição, Senhor, onde lembramos aquilo que o Senhor fez por nós, lá na cruz do Calvário. Sim, o Senhor morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e esta é a esperança que nós temos, é o fundamento da nossa esperança, de que um dia nós também vamos ressuscitar para a glória eterna. Senhor, abençoe esse culto, queremos continuar em adoração, Senhor, e pedir que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Queremos neste momento então convidar você a abrir a sua Bíblia, fazer a leitura introdutória, uma leitura que fala também sobre a ressurreição de Cristo, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1, se quiser acompanhar na sua casa e na sua Bíblia, 1 de Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ainda aqui no versículo 20 e 21 diz assim: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha só que maravilhoso o que essa palavra nos diz, o que ela assevera, que de fato Cristo ressuscitou. Ora, se Ele não ressuscitou, é vã nossa fé. Alguns ali naquela comunidade da igreja de Corinto estavam falando, indagando sobre se existiria ou não a ressurreição dos mortos, e o apóstolo Paulo aqui então faz a defesa da sua fé, a defesa da ressurreição, e ele diz então: não, nós cremos que Cristo ressuscitou,
que de fato ao terceiro dia Ele ressuscitou. Isso é um evento, é um fato histórico, é um fato objetivo, é um fato contra o qual não se pode argumentar, porque há testemunhas. Pedro, Cefas, os discípulos, os apóstolos e mais de 500 pessoas testemunharam o fato da ressurreição de Cristo. E eu e você também podemos hoje testemunhar que Jesus, Ele ressuscitou e Ele está vivo neste momento, nesta hora. Ele está aqui neste lugar hoje. Nós cremos que o Senhor continua vivo e Ele continua operando em nossas vidas, em nossos corações, amém? Então eu peço que você nessa manhã, você possa se voltar também para o Cristo ressuscitado, que você venha lembrar não apenas de se reunir com suas famílias, na sua casa, com a sua família, com seus parentes, familiares, fazer um almoço, fazer uma reunião familiar, ou de repente presentear alguém, mas que você possa lembrar o motivo principal porque nós celebramos esta manhã, que é a ressurreição, a vida do nosso Senhor Jesus, amém? Então neste momento nós já lemos a palavra introdutória. Eu queria convidar você a cantar mais 2 louvores de adoração a Deus nesse momento, amém?
vivo, podemos afirmar isso com fé nesta manhã. Eu queria convidar você a nós meditarmos então na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, se quiser acompanhar na sua casa também, Evangelho de Lucas, o texto que narra a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus e aquilo que nós celebramos nesta manhã. Então gostaria de ler o capítulo 24 de Lucas, versículo 1 em diante. Diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontrando a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11,
e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, nessa manhã queremos meditar um pouco acerca deste fato da ressurreição do nosso Senhor. Durante toda esta semana, temos já meditado e acompanhado essa que nós chamamos de a Semana Santa, quando a partir de quinta-feira passamos a relembrar os acontecimentos referentes à paixão do nosso Senhor. Na quinta-feira santa lembramos então um dia em que o Senhor Jesus Cristo foi traído por Judas, foi entregue às autoridades. Antes disso ainda houve o lava-pés, a ceia com os discípulos, e ali então, após a quinta-feira ele ter sido preso, ele passou a ser julgado pelas autoridades judaicas. Eles passaram a buscar acusações contra Jesus. Isso então levou ele para sexta-feira. Na sexta ele foi até o sumo sacerdote Anás, foi ele também condenado, foi esbofeteado, foi cuspido. A Bíblia diz que o levaram até Pôncio Pilatos, e ele então agora foi condenado à crucificação. Nesse meio tempo ele ainda é açoitado, lhe põem uma coroa de espinhos na sua cabeça, batem nele, até que por fim Jesus então, juntamente com 2 malfeitores, vai ser crucificado na sexta-feira, às 9 da manhã até o meio-dia. Então esse evento da crucificação, e ali o Senhor, a Bíblia diz que ele morreu e ele expirou, e ele disse uma das palavras, uma das 7 palavras da cruz, ele diz: está consumado, está feito. Eu estou consumando o que eu vim para fazer, o que eu vim para realizar, que era morrer pelo homem, morrer pela humanidade, morrer pelo ser humano, entregar a minha vida. O livro de Atos, no capítulo 2, diz que o Senhor, os homens o mataram, é verdade. Sim, no versículo 23 diz, mas que isso era já um desígnio de Deus. Sim, os homens o entregaram à morte, os religiosos, as autoridades, Pilatos, a multidão que gritou, crucifica, a multidão que disse, solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas toda essa morte trágica, essa morte sangrenta, humilhante que o nosso Senhor passou, tinha um propósito, era parte do propósito e do desígnio de Deus para morrer no meu e no teu lugar. Porque Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. É o que a palavra diz, que Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu por causa dos nossos pecados, e hoje estamos celebrando aquilo que aconteceu no domingo, porque na sexta-feira Ele foi crucificado, Ele morreu. A Bíblia diz que Ele foi sepultado em um túmulo que pertencia a um homem chamado José de Arimateia. Esse homem então era um discípulo secreto de Jesus. Ele toma o corpo de Jesus ali na sexta-feira mesmo e o sepulta num lugar com uma rocha onde ninguém havia usado ainda. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, no domingo, o Senhor ressuscita. Eu acabei de ler a palavra que fala sobre a ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus não se encontrava mais ali. Ali haviam anjos. O relato do Evangelho de Mateus diz que houve um terremoto, que os anjos removeram aquela pedra.
Maria Madalena, as mulheres foram até Jesus para embalsamar, para perfumar o seu corpo, mas o corpo não estava mais lá. Ele havia ressuscitado, ele agora estava vivo, ele havia sido ressuscitado por Deus. Os homens o mataram, mas Deus o ressuscitou. A ressurreição valida a morte de Cristo. O texto que eu li anteriormente, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ora, qual é a nossa fé? A nossa fé é que Jesus morreu em nosso lugar. A nossa fé é que Jesus, Ele perdoou os nossos pecados por causa da sua obra na cruz. Esta é a nossa fé. E se Jesus ressuscitou, isto foi validado. E qual é a consequência disso na minha e na tua vida? As consequências da ressurreição do nosso Senhor, deste veredito divino que Deus inverteu a lógica humana. Ali onde houve morte, Deus trouxe vida. Ali onde havia tristeza, muitas pessoas chorando, muitas pessoas decepcionadas, frustradas, os discípulos chorando, as mulheres, os discípulos com medo, as mulheres chorando. Deus inverte essa lógica e agora passa a gerar esperança por meio da ressurreição do Senhor Jesus. E qual é a consequência disto para mim e para a sua vida? Antes de eu falar das consequências, é importante dizer que, como eu já falei anteriormente também, que a ressurreição é um fato histórico inexorável, não se pode negar, porque até hoje não há nenhuma evidência que contraria este fato. O corpo de Jesus nunca foi achado, porque Ele ressuscitou. Uma outra evidência são as testemunhas de Jesus, aqueles que o viram, aqueles que estiveram com Ele, aqueles que Jesus encontrou. Sobre isso vamos falar depois um pouco mais. E uma outra evidência da ressurreição de Jesus, que eu e você podemos testemunhar, é a evidência de que durante esses 2000 anos, após a morte de Jesus, nos séculos que vieram depois da morte dele, os discípulos continuaram seguindo a Ele com fidelidade. Os discípulos deram a sua vida, milhares, milhões de pessoas que seguiram a Jesus até o fim, que foram fiéis a Ele, que seguiram a palavra dEle, pessoas que deram sua vida por Ele, os próprios discípulos. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 20, que estavam ali com medo, estavam a portas trancadas, com medo, atemorizados, e o Senhor Jesus aparece agora, e depois de encontrar com eles, depois de dar a grande comissão de enviá-los ao mundo, esses discípulos agora são tomados de coragem, de ousadia, de intrepidez, e passam a anunciar a palavra do Senhor com alegria. Então é mais uma evidência de que Jesus ressuscitou, de que Ele está vivo, de que eu e você seguimos o Senhor, de que eu e você damos nossa vida para Ele, de que eu e você podemos falar com Ele hoje, ter um encontro com Cristo ressurreto ainda hoje. Que outras consequências a ressurreição do Senhor nos traz? Veja bem, como eu falei antes, uma das consequências mais importantes da ressurreição é que ela valida a cruz e o perdão de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que Jesus, Ele foi entregue em nosso lugar por causa dos nossos pecados, e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Veja bem quantas pessoas hoje em dia e ao longo da história humana estão precisando do perdão de Deus, da graça de Deus, estão carecendo desta palavra que diz: olha, você é amado, você é perdoado, o Senhor deu a sua vida por ti. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é perdoado por Deus.
Quantas pessoas hoje vivem uma crise existencial na sua vida por falta de perdão, porque não se sentem amadas, perdoadas por Deus. Quantas pessoas entram num caminho de depressão, de tristeza, de mágoa, porque não entenderam que Deus as ama, que Deus as perdoa. Então isso é uma das consequências de Jesus, o perdão, a graça, o Deus que nos acolhe em amor. Uma outra consequência da ressurreição é o poder que tem a regeneração do nosso Senhor. Porque lá em Efésios, pode abrir na sua casa, capítulo 2, versículo 1 em diante, mas especialmente versículo 5, diz que o Senhor Jesus, que Deus, Ele nos deu vida, Ele nos amou por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, e nos ressuscitou, nos colocou nas regiões celestiais. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Essa é a realidade da vida cristã. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o poder que nos tira da nossa morte espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a experiência cristã é essa: onde havia morte, agora existe vida; onde havia morte, agora existe novidade de vida. Isso também é uma consequência da ressurreição. Uma outra consequência da ressurreição muito importante se encontra também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do nosso Senhor. Veja bem que uma das consequências da ressurreição é a vitória sobre a morte. Na ressurreição de Cristo Jesus, a morte morreu, Cristo venceu a morte, e por isso nós vamos vencer também. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele ressuscitou num corpo glorificado, um corpo transformado, mas Ele ainda assim era reconhecido pelos discípulos. Lá em João capítulo 20 diz que Ele atravessou as paredes, Ele se encontrou ali. Diz lá também que havia um discípulo chamado Tomé que duvidou e disse: Senhor, eu quero tocar nas tuas mãos, eu quero tocar em ti, Senhor. E Jesus disse: não, toca aqui, Tomé, veja aqui as perfurações da minha mão, como sou eu mesmo. Eu ressuscitei em corpo, um corpo glorificado, mas sou eu, Tomé. E diz a Bíblia que Tomé creu e adorou o Senhor. Ele creu em Jesus, ele creu na ressurreição, ele creu na obra de Cristo. Eu e você também somos chamados nessa manhã a crer que o Senhor ressuscitou, que o Senhor venceu a morte, e porque Ele venceu, porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. É isso que lemos antes ali em 1 Coríntios capítulo 15, que diz que o Senhor, Ele é as primícias da ressurreição, Ele foi o primeiro. Antes dele não havia essa perspectiva de ressurreição, não havia essa esperança, mas Jesus nos trouxe essa esperança. Ele foi o primeiro a ressuscitar, porque todos que ressuscitaram antes dele voltaram a morrer, mas Jesus ressuscitou para sempre. Eu e você, quando morrermos, quando o Senhor nos chamar para a eternidade também, nós cremos que vamos ressuscitar no corpo, que o nosso corpo será um corpo glorificado. Isso é tão importante em nossos dias. Quantas pessoas na nossa volta hoje estão preocupadas com a sua vida, com a sua morte? Ou mesmo temos pessoas ao nosso redor, próximas de nós, da família, que estão na iminência de falecer ou de morrer. Nós pedimos: Senhor, tem misericórdia dessas vidas, Senhor, daqueles que estão próximos a mim, mas nós te pedimos também: prepara eles para a eternidade, salva eles, Senhor. Quantas pessoas perto de nós que não creem na ressurreição.
Há basicamente 3 tipos de visões sobre a morte. Eu vou falar aqui rapidamente. Uma delas é a aniquilação, que pessoas acreditam que a pessoa morre e tudo acaba. Eu morro aqui nessa terra e acabou minha vida, vou ser enterrado e tudo acabou. Aniquilação. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que se dizem ateus, muitas vezes acreditam nessa questão da aniquilação. Também há muitas pessoas que creem na reencarnação. Então, quando eu morro, eu vou reencarnando em outras vidas, outras formas de vida, até outros seres. Por exemplo, o hinduísmo diz isso. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos sim que nós vamos ressuscitar. Essa é a verdade do cristianismo, na ressurreição do corpo. Que o Senhor nos salvou. Ele vai salvar a nossa vida, o nosso corpo será glorificado. Mas e as pessoas que já morreram? O Senhor, com o seu poder, Ele vai restaurar todas as coisas. Vamos ressuscitar, estaremos para sempre com Ele. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa fé. E se você já entregou sua vida, o teu coração ao Senhor, você precisa cultivar essa esperança no seu coração. Eu não sei o dia que Deus vai me chamar, nós não sabemos. Nós queremos viver bastante, é verdade, viver bem, viver na presença de Deus, mas se um dia porventura o Senhor nos chamar, eu tenho essa esperança de que eu pertenço a Ele, de quando eu partir desta terra, sim, a minha esperança é que eu ressuscitar está para sempre com o Senhor. Perdão de pecados, poder da regeneração, poder sobre a morte, uma nova e viva esperança. Eu queria dar alguns exemplos na Bíblia também, sobre pessoas que tiveram este encontro com Cristo ressuscitado, e tiveram a sua vida, a sua perspectiva mudada, transformada, tiveram as consequências da ressurreição, transformaram as suas vidas do Cristo ressurreto. Veja comigo, por exemplo, pessoas que tiveram encontro com Cristo ressuscitado, e a Bíblia diz que a primeira pessoa que Jesus encontra, ou que Jesus vai ao encontro desta pessoa, é a Maria Madalena. Uma mulher que era discípula do Senhor, da qual a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 8, que Jesus libertou esta mulher de 7 demônios. Era uma mulher oprimida, era uma mulher atormentada, era uma mulher que vivia aprisionada por demônios. A tradição diz que possivelmente ela fosse uma meretriz, uma mulher que vendia o seu corpo. E Jesus então encontra esta mulher, chama ela para o seu discipulado, cura e liberta ela, e ela se torna uma discípula do Senhor. E aqui, logo após a ressurreição, Jesus então vai ao encontro desta mulher. Isso está relatado também ali em João, no capítulo 20, a partir do versículo 11, se quiser acompanhar comigo. João, no capítulo 20. Bendito seja o nome do Senhor, que ressuscitou, está conosco hoje, está vivo, nos dá a vida. Podemos ler aqui João capítulo 20, versículo 15, podemos ler a partir do versículo 15. Perguntou Jesus a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, eu levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava, ele lhe dissera estas coisas. Veja bem que a primeira pessoa que Jesus, para quem Jesus aparece, uma pessoa que estava aqui também triste, frustrada, porque o seu Senhor havia morrido.
mas era uma pessoa que outrora estava totalmente decepcionada com a sua vida, com o mundo, com a sociedade. Eu creio que essa palavra quer nos lembrar que o Cristo ressurreto, o Jesus que morreu, que ressuscitou, Ele também vai ao encontro das pessoas que estão decepcionadas com esta vida, que não veem mais sentido na sua vida, na sua existência, pessoas que estão desanimadas, porque não veem um sentido na sua vida, estão cansadas desta vida. Talvez você que está me vendo ou me ouvindo, eu te digo, Jesus te ama, e o Jesus que ressuscitou quer ter um encontro contigo e transformar a tua vida, assim como Ele transformou a de Maria Madalena. Ele pode transformar qualquer pessoa que está desanimada, que está cansada e oprimida, que acha que para a sua vida não tem mais jeito, não tem mais esperança. Você que está desesperado, talvez tenha uma pessoa da sua casa, da sua família, do seu convívio, que está precisando de um socorro de Deus, um filho drogado, uma filha que está numa situação difícil. Eu te digo, Jesus, Ele te encontra, Ele renova a tua esperança. O Cristo ressurreto vai ao teu encontro. Eu nunca me esqueço, não posso esquecer, no ano de 2008, eu sofri um grave acidente de carro, fiquei entre a vida e a morte durante 14 dias, porque tive ali um traumatismo craniano, bati minha cabeça, e todos os dias então tinha uma situação, esses 14 dias, uma hora era mais difícil, outra hora menos, e meus pais sempre muito aflitos, minha família. Na noite que eu cheguei no hospital, o médico chegou a dizer, olha, não sei se ele passa dessa noite. E ali então foram 14 longos dias de espera. Fiquei em coma esses 14 dias, não lembro de nada, mas para a glória do Senhor. No 14º ou 15º dia, agora não lembro ao certo, eu acordei do coma, e ali começou-se um longo processo de recuperação, mas o Senhor me devolveu a vida. Depois de uma quase morte, uma situação muito difícil, humanamente falando, eu pude experimentar uma nova vida e praticamente nasci de novo. Ele começou um longo processo de recuperação, tive que reaprender praticamente tudo, a falar, a andar, me mexer, me fiz fisioterapia, e hoje estou aqui falando para vocês, testemunhando o que Deus fez na minha vida. Mas eu não queria falar sobre isso especificamente, mas sim sobre o que aconteceu depois, porque mais ou menos um ano depois do meu acidente, quando eu estava me recuperando, eu comecei a voltar para algumas atividades na igreja, pastorais, ajudando pessoas, e por alguma razão que só Deus sabe, da soberania de Deus, ali algumas pessoas começaram a me procurar dizendo, olha, eu preciso da tua ajuda. Ah, irmã, por quê? Porque tem alguém na minha família que está nas drogas. Eu tenho um familiar que está no fundo do poço das drogas. Eu tenho um familiar, um parente, um amigo, um irmão que está nas drogas, não tem mais jeito. E eu que não tinha nenhuma experiência nesse assunto, disse, olha, eu não tenho muita experiência, eu quero ajudar. Eu conheço um Deus, eu não posso talvez ajudar muito, mas eu conheço um Deus que pode ajudar essa pessoa. Eu conheço um Deus que pode libertar qualquer pessoa das drogas. Eu conheço um Deus que pode libertar qualquer pessoa de qualquer situação, porque eu mesmo estava numa situação muito difícil na minha vida, e o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou do fundo do poço. Então se Ele me tirou, Ele pode te tirar, Ele pode tirar o teu filho, a tua filha, o teu familiar. E por isso eu te digo, Jesus, o Cristo ressurreto, Ele renova as tuas esperanças. Uma outra pessoa que o Cristo ressurreto encontrou foi Pedro, o apóstolo Pedro. Ele foi ao encontro de Pedro. Isso se encontra lá no Evangelho de João, também capítulo 21, versículo 15. Também gostaria de ler para você. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que às vezes os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo.
E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus repete a pergunta e Pedro repete: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, um homem que na quinta-feira havia negado a Jesus. Pedro, um homem que estava totalmente frustrado e decepcionado consigo mesmo. E esse é o segundo tipo de pessoas que o Cristo ressurreto deseja encontrar e que ele encontra hoje. Pessoas que estão decepcionadas consigo mesmas, como o apóstolo Pedro. Ele negou Jesus, ele foi interpelado, ele foi questionado: você conhece Jesus? Não conheço. Ele ficou com medo. Sim, você conhece Jesus? Não conheço, nunca estive com ele. Você conhece? Não sei quem é. Pedro negou Jesus, e a Bíblia diz que após negar Jesus, ele chorou amargamente, ele chorou, ele se lamentou, ele disse: não é isso que eu queria ter feito, eu não queria ter negado a Jesus, eu não queria ter negado o meu Senhor. Jesus morre, Jesus ressuscita, e Jesus agora vai ao encontro de Pedro, e ele diz, em outras palavras, indo ao encontro de Pedro: Pedro, eu não desisti de ti. Pedro, eu sei que você está frustrado contigo mesmo, eu sei que você está triste contigo mesmo, mas Pedro, eu quero te dar uma nova oportunidade. A única coisa que eu quero saber, Pedro, a única pergunta que eu te faço é se você me ama, é se existe amor no teu coração. Pedro, tu me amas? Porque Jesus não estava tão interessado naquilo que Pedro fazia ou naquilo que Pedro poderia fazer. Jesus estava interessado no amor, no relacionamento de amor com Pedro. E assim eu falo com você hoje também, que está me ouvindo, que está me vendo, que está decepcionado contigo mesmo, que está frustrada com você mesma, que está triste porque você não conseguiu realizar aquilo que você projetou na sua vida. Você falhou, você errou. Você tinha uma meta, você tinha um sonho, você tinha uma ideia, e isso não se concretizou. Mas eu te digo nesta manhã, o Cristo ressuscitado vai ao teu encontro, e Ele te diz: meu filho, minha filha, eu quero te amar, eu quero que você me ame, eu quero ter um relacionamento contigo pessoal, e nós juntos, não você sozinho, não você sozinha, mas nós juntos vamos reconstruir sonhos que foram perdidos, projetos que já se foram, ideias que podem ser reconstruídas nessa manhã, porque para Deus não há nada impossível. Então eu te digo, deixa o Cristo que ressuscitou ir ao teu encontro hoje. Tem outro tipo de pessoas que Jesus vai ao encontro, que são os 2 discípulos de Emaús, que também se encontra lá em Lucas, no capítulo 24. Eu não vou ler aqui todos os versículos, mas Lucas 24, versículo 13 em diante. Eu queria ler apenas alguns versículos para os amados irmãos entenderem. Versículo 17, por exemplo, diz: Jesus caminhando com eles no caminho de Emaús, pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eram 2 discípulos voltando para a aldeia de Emaús, e Jesus então vai ao encontro deles e começa um diálogo, e começa perguntando o que aconteceu aqui neste lugar, nesses dias. E os discípulos estão perguntando: mas o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu?
Jesus Cristo, nós achávamos que Ele haveria de redimir Israel, mas Ele morreu, e hoje é o terceiro dia e a nossa esperança se foi. Nós tínhamos uma ideia de que Ele haveria de liderar o povo de Israel, e não aconteceu. E Jesus então começa a exortar aqueles homens, você pode acompanhar a leitura na sua casa. E Jesus diz para eles assim: olha, vocês não conhecem a Escritura. A Escritura diz, Moisés, os profetas, que era necessário que ele sofresse, era necessário que isso acontecesse. E Jesus começa a dialogar com eles e falar que o Cristo então entrasse na sua glória. E Jesus começou a falar da Bíblia, da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. E aqueles homens começam a gostar do assunto e convidam Jesus a entrar na sua aldeia, na sua casa. E Jesus ali então parte o pão junto com eles. E Jesus tem uma refeição com eles, e tem uma comunhão com eles. E naquele exato momento em que Jesus parte o pão e abençoa, os seus olhos são abertos. Deixa eu te dizer algo nessa manhã, em nome de Jesus. O Cristo ressuscitado, Ele vai ao encontro de pessoas decepcionadas com Deus, como estavam esses dois discípulos de Emaús. Eles estavam decepcionados com aquele que achavam que era o Deus que havia de redimir Israel, porque não entenderam o projeto de Deus, porque acharam que o Senhor Deus haveria de chegar por meio de Jesus com uma capa branca, num cavalo branco, uma capa, vencendo os inimigos, triunfando e dando a vitória para Israel sobre Roma. Não foi o que aconteceu. Jesus veio sim, mas para redimir o seu povo do seu pecado, para salvar o povo de Deus e lhes dar o perdão, a vida eterna, reconciliar o povo com Deus. E agora Jesus começa a dizer para esses homens: olha, o Deus que vocês creem, como se Jesus dissesse, é um Deus com letra minúscula, porque o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, Ele é assim como eu. Ele é um Deus revelado na Escritura, na palavra. Ele é um Deus que deseja ter comunhão pessoal com você. Ele é um Deus que se revela na intimidade da sua casa, do seu quarto e da sua oração. Esse é o Deus a quem eu quero que você conheça, o Deus verdadeiro. Eu queria falar com você que está aqui nessa manhã me ouvindo, que está decepcionado com Deus, mas talvez você ainda não entendeu o projeto de Deus para a sua vida. Você está talvez desviado ou desviada dos caminhos do Senhor, está afastado. Mas eu te convido, você que está numa crise de fé, se juntar a esses dois discípulos. E como que eles foram curados por Jesus? Em primeiro lugar, eles falaram com Jesus. Eles passaram a falar e a expressar do fundo do seu coração o que ele estava entristecendo. Seja honesto com você mesmo, com Deus, e pare neste momento e fale para Ele: Senhor, é isso que está doendo, é isso que está me magoando, Senhor. Fale com Jesus, feche os seus olhos sozinho no seu quarto, fale com Ele, diga para Ele: Senhor, eu quero falar contigo, eu também quero ouvir a Tua voz, queimando no meu coração, como foi com aqueles discípulos, Senhor. O segundo passo foi ouvir a palavra, foi entender a palavra. Você precisa voltar a ler a Bíblia, porque talvez o Deus que você conhece não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que a Escritura revela, o Deus que é revelado nos Evangelhos. Volte a ler a Bíblia, leia um capítulo por dia e diga: Senhor, fala comigo, se revela a mim por meio da palavra. Por último, creia
que Deus é amor. Creia no amor de Deus. Creia que Ele morreu no teu lugar para que você não precisasse viver hoje afastado e longe da presença de Deus. Ele deseja te amar e ter comunhão íntima contigo, ser teu amigo, andar com você. Esse é o Deus que servimos, que amamos, que conhecemos. Esse é o Cristo ressuscitado, que vai ao encontro de pessoas decepcionadas com este mundo, como Maria Madalena, com esta vida. Ele vai ao encontro de pessoas decepcionadas consigo mesmos, como Pedro. E ele vai ao encontro de pessoas decepcionadas com Deus. Ele renova a nossa esperança. Ele renova a nossa vida. Ressurreição é sinônimo de esperança. E eu queria orar com você nesta manhã. Eu queria rogar a Deus que possa te abençoar nesta manhã e renovar as suas esperanças. Eu queria pedir também a Deus, juntamente com você, que a partir de hoje também ser renovada a esperança da humanidade. São dias terríveis, são dias difíceis, dias de trevas, sim, notícias muito difíceis a cada dia, a cada momento, mas que possamos olhar para este Deus que é o Cristo ressurreto nessa manhã, Ele que é o autor da vida, pedir, Senhor, renova a vida sobre a terra, sustenta a vida sobre a terra, onde há tanta morte, começa a trazer a tua vida e a tua esperança, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu queria te convidar nesta manhã a fechar os teus olhos, onde você está, na sua casa, onde quer que você esteja, ouvindo esta palavra, esta mensagem, você possa tirar alguns momentos para falar com Deus agora. Você que está frustrado com esta vida, com a sociedade, com o mundo, o Cristo ressurreto vai ao teu encontro. Você que está frustrado, decepcionado contigo mesmo, você que errou na vida, Cristo vai ao teu encontro e te dá uma nova oportunidade, uma nova vida. Hoje sim, eu creio. Receba isso. Você que está decepcionado de alguma forma com o próprio Deus, diga: Senhor, me perdoa porque eu não tinha entendido, como aqueles discípulos de Emaús, eu não tinha entendido o teu projeto, o teu plano, o teu amor, mas hoje eu entendo, Senhor, e eu quero também aprender a te amar e a me relacionar contigo em amor, Senhor. Fale com Deus nesse momento. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você voltar. Você até mesmo que se encontra enfermo, doente, eu queria orar por você agora em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos abençoar essas pessoas agora que estão aí ouvindo, assistindo, Senhor. Que o Jesus que ressuscitou vá ao encontro delas. Pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão entristecidas, machucadas pela vida, por outras pessoas, ou por uma notícia tão difícil, Senhor. Eu te peço, vai ao encontro delas agora, Senhor, e dá-lhes a certeza da tua presença, a certeza de que teu Espírito está presente agora, Senhor, e de que o Senhor nos abraça, de que o Senhor está conosco e não nos abandona, mesmo na hora da dor, na hora mais difícil, até mesmo na hora da morte. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, Senhor. Essa é a nossa esperança. Renova a esperança, Pai, de que um dia estaremos para sempre contigo, de que um dia esse corpo que é corruptível vai ser ressuscitado, vai ser glorificado, estaremos para sempre com o Senhor. Renova nesta manhã a nossa esperança, que é a esperança do teu povo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Amém.
neste domingo possamos estar lembrando a cada momento essa verdade de que o Senhor ressuscitou, Ele está vivo e esse é o fundamento da nossa esperança, amém? Desejo a você um abençoado domingo. Eu gostaria de abençoar você neste momento, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que você possa ter um domingo abençoado de Páscoa e uma semana abençoada no nome de Jesus, amém? Glória a Deus.